Lívia, a gente já abre aqui com uma notícia nova. Acabou de chegar. O escritório da esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de soltar uma nota sobre os serviços prestados a Daniel Vorcaro. O nosso analista de política em Brasília, Eduardo Gayer, já chega com as apurações deste momento, logo cedinho, as apurações desse caso. Gayer, quais são as novidades, então, do caso Gayer que você traz para a gente? Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que acompanham agora o News Manhã. O escritório de Viviane Barsi de Moraes quebrou o silêncio e decidiu assumir o contrato que firmou com o Banco Master. É a primeira vez, após 3 meses da revelação desse contrato, que houve, portanto, essa confirmação pública de um acerto entre a empresa de Daniel Vorcaro e o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em uma nota bastante extensa, a banca diz que o contrato aconteceu, olha só, durou de fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o Master foi liquidado pelo Banco Central. De acordo com o escritório, olha só, foram 94 reuniões de trabalho e 36 pareceres técnicos emitidos acerca de uma ampla gama de temas, abre aspas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros, fecha aspas. O escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados diz que alocou 15 advogados para atender o Banco Master e, além de ter contratado outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob a sua supervisão. Então, é a primeira vez que houve essa confirmação pública por parte de Viviane Barsi de Moraes dos serviços prestados ao Banco Master. E por que isso é relevante neste momento? Para além do ineditismo, desta quebra de silêncio, a mudança de postura de Viviane Barsi de Moraes é uma virada de chave no momento em que o ministro Alexandre de Moraes é alvo de uma grande pressão. Está no corner, porque na semana passada o jornal O Globo, através da colunista Malu Gaspar, revelou que Alexandre de Moraes teria conversado com o Daniel Vorcaro no dia da prisão do ex-banqueiro. O ministro, importante dizer, nega essa informação que foi reiterada pelo jornal após uma nota do Supremo. Então, agora há uma nova estratégia de comunicação com essa confirmação por parte de Viviane Barsi de Moraes. A nota não traz o valor do contrato, mas lá atrás, 3 meses atrás, quando também a Malu Gaspar fez a revelação do contrato, se falava em 129 milhões de reais, um valor muito acima, inclusive, do praticado no mercado. Então, a nota diz que, olha só, vou ler só o primeiro parágrafo, abre aspas. O escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, esclarece que foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo cliente Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Para a realização dos serviços, também contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob sua coordenação. Fecha aspas. E aí há até um detalhamento dessas reuniões de trabalho, que de acordo com a nota foram 94. Aí se fala que dessas 94, 79 foram reuniões presenciais na sede do Master, todas com duração aproximada de 3 horas. Fala-se em outras 13 reuniões só com a presidência da instituição e outras 2 reuniões por videoconferências, além de um detalhamento que, de acordo com a nota do escritório de Viviane Barsi de Moraes, foi inclusive um contrato ali para prestação de serviços sobre a elaboração de um acerto para o Departamento de Compliance, também revisão da política de captação para o regime próprio de Previdência Social, nesses 36 pareceres. Portanto, Lívia e Lúcio está aí pela primeira vez em 3 meses. Viviane Barsi de Moraes assume publicamente que atendeu o Banco Master, a empresa de Daniel Vorcaro, que está preso no âmbito da Operação Compliance Zero, essa que apura uma suposta fraude bancária e também, de acordo com a Polícia Federal, existia ali uma quadrilha com comportamento de milícia. Lívia e Lúcio. Agora, Gayer, bom dia. Boa semana para você.
Além de estabelecer essas regras, esses mecanismos, essas medidas que você citou e detalhou também, reuniões, procedimentos na área de governança, lá no final da nota também há justificativas da atuação desse contrato na área penal e também na área administrativa. Na análise consultiva e estratégica de inquéritos policiais, ações penais, inquéritos civis, ações civis públicas e ações de interesse ou que pudessem produzir reflexos na atuação do Banco Master e de seus dirigentes, vários deles sigilosos, bem como na atuação contenciosa específica em ação penal, cujo ajuizamento ocorreu em 17/10 de 2024, 17 de outubro de 2024, e inquérito policial federal específico, cuja habilitação se deu no dia 8 de abril de 2024. O escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF, do Supremo Tribunal Federal. Por que eu destaquei esse trecho? Para falar sobre essas questões também administrativas e penais, às quais esse contrato estava observando, estava submetido. E também essa questão no finalzinho que eu destaquei de nenhuma dessas movimentações jurídicas, administrativas e penais estarem sendo julgadas, coordenadas no Supremo Tribunal Federal, que é um ponto sensível por causa do ministro Alexandre de Moraes. Agora, você acha, Gair, não sei, pelas suas fontes, pelos seus contatos aí em Brasília, que essa nota tão detalhada, trazendo passo a passo tudo o que foi feito nesses meses de vigência de contrato, isso coloca panos quentes nessas especulações acerca da atuação de Viviane Barsi? A gente sabe que há tentativas de que ela preste depoimentos em comissões legislativas, CPMI do INSS, agora a tentativa de se instalar uma CPI para investigar Toffoli e o próprio Moraes também, o que abarcaria Viviane Barsi. Você acha que é o suficiente o conteúdo dessa nota para colocar panos quentes nessas especulações? Olha, é claro que a transparência, Lívia, é sempre um caminho relevante para a apuração dos fatos, para a elucidação de qualquer dúvida. Mas eu destaco muito, por que demorou 3 meses? Esse é o grande ponto, essa é a virada de chave. Quer dizer, para a Viviane Barsi de Moraes mudar a postura neste momento é, de certa forma, uma prova, ou pelo menos expõe como o ministro Alexandre de Moraes está no centro de uma crise, como isso cresceu de maneira bastante significativa, essa pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes por conta das suas supostas relações com o Banco Master. Isso vai além desse contrato multimilionário com a instituição de Daniel Vorcaro. Isso fala, por exemplo, a respeito da própria relação que teria sido próxima entre Moraes e o Daniel Vorcaro. Nas conversas entre Vorcaro e a sua então noiva, Marta Graeff, o ex-banqueiro fala, inclusive, que iria ali conversar com o Alexandre de Moraes em Campos do Jordão, Moraes que estaria visitando Campos do Jordão e, enfim, o Daniel Vorcaro tinha uma casa de veraneio por ali, então que os dois iriam se encontrar. Nada disso está esclarecido até o presente momento. O ministro Alexandre de Moraes soltou até uma nota na sexta-feira da semana passada, dizendo que não teve nenhuma troca de mensagens com o Vorcaro no dia da sua prisão. Ele falou, inclusive, que o STF teria feito, ou que ele teria feito, o gabinete dele, enfim, isso não fica tão claro, uma perícia naquele material. O que não se sabe ainda é como Alexandre de Moraes e o seu gabinete tiveram acesso àqueles materiais que são sigilosos, foram apreendidos pela Polícia Federal e parte deles repassados à CPMI do INSS, porque, importante dizer, a suposta troca de mensagens entre Moraes e o Daniel Vorcaro no dia da prisão do ex-banqueiro não constam do material enviado à CPMI. Então, ainda não está claro, por exemplo, como o Alexandre de Moraes teve acesso a esses documentos sigilosos e como teria feito essa perícia. Tudo isso ainda precisa ser devidamente esclarecido. E o ministro em nenhum momento negou, pelo menos textualmente, que tenha relações, que tenha conversado com o Daniel Vorcaro, nunca falou a respeito desses contatos em Campos do Jordão, não falou a respeito da
possibilidade de ter trocado mensagens em qualquer outro momento. Disse que não trocou no dia da prisão, mas em outros momentos trocou. Chegou a encontrar com Daniel Vorcaro na residência dele em Brasília. No final de semana, o colunista Lauro Jardim soltou uma nota, mais precisamente ontem, dizendo que Moraes chegou aí a uma residência de Daniel Vorcaro, uma mansão em Trancoso, na Bahia. Essa foi uma informação rebatida pelo Alexandre de Moraes, disse que isso não aconteceu. Mas em outros momentos, ainda não está claro não está clara a relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o banqueiro Daniel Vorcaro. De qualquer forma, a banca diz que, o escritório de Viviane Barcio de Moraes diz que nenhum dos casos defendidos pelo escritório estava no Supremo Tribunal Federal. Lívia.